Você acredita que os prédios antigos do centro do Rio escondem apenas histórias da nobreza e do império? Pois há um casarão, no Largo do Paço, onde nem mesmo o tempo ousou apagar o sangue nas paredes. Dizem que as janelas daquele sobrado ainda rangem à noite, que há gemidos de crianças, gritos abafados por crucifixos e vultos que percorrem os corredores, como se ainda estivessem presos a um passado de dor, tortura e pactos. Esta não é apenas uma lenda. É um relato escondido nos porões da história. Um segredo que sobreviveu em cartas, em relatos de soldados enlouquecidos e de escravos que juravam ver demônios descendo as escadas de mármore. Mas cuidado! Ouvir esta história pode atrair o que foi esquecido. Se você tem coragem de seguir até o fim, já se inscreve no canal agora. Porque depois de conhecer a Casa dos Horrores do Largo do Paço, você pode nunca mais dormir tranquilo. Rio de Janeiro, 1851. O Império do Brasil brilhava entre bailes luxuosos e discursos inflamados no parlamento. Mas sob essa fachada de elegância, escondiam-se horrores que nem os livros ousaram registrar. No coração do centro antigo da cidade, entre vielas mal iluminadas e igrejas que badalavam sinos para espantar o pecado, havia um sobrado de 3 andares no Largo do Paço que ninguém ousava nomear em voz alta. Chamavam-no apenas de a Casa do Capitão Morgado, um nome simples para um lugar amaldiçoado. O capitão Joaquim Morgado, militar reformado e homem de passado obscuro, comprara a casa em 1832. Há quem diga que fora um herói da Cisplatina, outros que fugira de Minas após um levante sangrento, mas todos concordavam em algo. Desde que o capitão se instalara ali, a casa começou a respirar um silêncio espesso, como se as paredes guardassem segredos que sangravam. Criados abandonavam o posto sem explicações. Padres recusavam-se a benzer o lugar. Vizinhos ouviam choros infantis durante a madrugada, risadas femininas arranhando o ar e pancadas surdas que pareciam vir do porão. O mais perturbador é que ninguém jamais vira uma mulher ou criança entrando naquele sobrado. Em 1847, uma carta anônima chegou à intendência da polícia, escrita por uma mão trêmula, denunciando que crianças escravizadas e órfãs estavam sendo levadas à força para a casa do capitão, vindas de senzalas, asilos e instituições religiosas. O delegado Vicente Aguiar tentou investigar. Na primeira visita foi recebido com cordialidade. Na segunda, sentiu calafrios ao subir a escadaria e jurou ver um menino de olhos brancos parado no último degrau. Na terceira visita, desapareceu. Seu corpo foi encontrado dias depois boiando na Baía de Guanabara, sem olhos, sem língua e com o peito aberto, como um animal sacrificado. O caso foi abafado. O nome do capitão nunca mais apareceu em documento oficial, mas os sussurros continuaram. Décadas depois, em 1889, um estudante de medicina recém-chegado da França, Eduardo Farias, hospedou-se próximo ao Largo do Paço. Racionalista, adepto do espiritismo kardecista, buscava casos de fenômenos inexplicáveis para seu livro. Ao vasculhar uma livraria decadente na Rua da Carioca, encontrou um diário encadernado em couro escuro. O livreiro, com um sorriso torto, sussurrou: Pele Humana. O título era Relatos do Inferno no número 11. O diário descrevia uma mulher enclausurada no porão da casa mantida viva como oferenda num altar subterrâneo, parte de um culto sombrio dedicado a uma entidade chamada o Véu Rubro, que exigia sangue infantil em troca de juventude e poder. O último relato dizia: Hoje, ouvi meu nome sussurrado pelas paredes. Os ossos das crianças mexem-se à noite, e o capitão não dorme mais. Ele anda pela casa com olhos negros como se o demônio houvesse tomado-lhe o espírito. Algo vai sair do chão em breve, e quando sair, o rio inteiro vai sangrar. Em 1891, após um incêndio de origem nunca explicada, a prefeitura selou o sobrado. Nunca foi demolido, nunca foi restaurado. Ele permanece ali, disfarçado entre prédios modernos, encostado à história, com suas janelas cerradas e muros altos cobertos de limo. Moradores antigos afirmam que, em noites de chuva, uma luz vermelha tremeluzente ainda dança atrás dos vidros do terceiro andar.
E se você tiver a coragem, ou a tolice, de passar por lá à noite, não cometa o erro de olhar para dentro, porque há coisas naquele lugar que olham de volta. Em 1903, o sobrado do Largo do Paço já era lenda entre os cariocas mais antigos, uma ruína ignorada pelo progresso, mas temida em segredo. As crianças da vizinhança cruzavam a rua ao passar por ele. Mães devotas faziam o sinal da cruz e sussurravam orações apressadas ao vê-lo. E foi nesse ano que um carteiro de nome Ambrósio Pereira, veterano dos Correios Imperiais e já cego de um olho, decidiu que entregaria a última correspondência registrada para o número 11. Um envelope amarelado sem remetente selado com cera negra e marcado com as iniciais VR. Consta nos registros do arquivo da Polícia Central que Ambrósio foi encontrado na tarde seguinte ajoelhado diante da porta do sobrado, murmurando cânticos em latim corrompido e com as unhas completamente arrancadas. Algumas presas na madeira da porta, como se ele tivesse tentado escalá-la com as mãos nuas. Internado no hospício Pedro II, nunca mais falou coisa com coisa. Apenas repetia, num sussurro ritmado: ele não dorme, ele nunca dorme. A carne é a chave. Seus registros clínicos foram arquivados sob o código Ordo 13, reservado a casos de influência espiritual ou inexplicável. O envelope jamais foi encontrado. Foi então que uma figura inesperada surgiu na história. Padre Venâncio Lima, um jesuíta português, exorcista formado pela Congregação de Roma, que atuava discretamente nos arredores da Lapa. Dizem que ele fora alertado por cartas espirituais recebidas durante o transe, mensagens psicografadas vindas de crianças que nunca haviam nascido. Ele decidiu investigar o sobrado pessoalmente, levando consigo um diário, um crucifixo de prata banhado em sangue consagrado e um noviço de confiança, Ismael. No diário, encontrado anos depois escondido no convento de Santa Teresa, estão descritas 3 noites dentro da casa. Na primeira noite, Venâncio e Ismael ouviram passos no andar de cima, embora sabiam estar sozinhos. A madeira estalava como se alguém descalço caminhasse em círculos, arrastando correntes. À meia-noite, os sinos da Igreja do Carmo badalaram sozinhos. Ao tentar rezar, Venâncio engasgou. A vela se apagou sozinha, e o ar ficou denso, quase líquido, como se estivessem submersos. Na segunda noite, encontraram a biblioteca. Livros encadernados em couro negro, páginas escritas com tinta vermelha e textos em uma mistura de aramaico, latim e uma língua morta que Venâncio acreditava ser proto-tupi, corrompida por rituais africanos. Um dos volumes trazia desenhos. Crianças sem rosto ajoelhadas diante de uma entidade encapuzada com olhos costurados. A legenda abaixo dizia: o véu rubro aceita a oferenda. A carne ilumina, a dor consagra. Na terceira noite, Ismael desapareceu. Venâncio relata ter descido ao porão guiado pelos gritos do rapaz. O que viu lá o marcou até a morte. Um altar de pedra cravado com nomes riscados a sangue, velas derretidas formando figuras humanas e no centro, um corpo embalsamado em posição de oração com o uniforme de capitão imperial ainda intacto. Mas o rosto era um esboço de crânio que parecia sorrir, com os olhos abertos, secos, mas vivos. Ismael estava encolhido em um canto murmurando: ele me viu, ele está me escolhendo, ele vai vestir meu corpo. Venâncio fugiu naquela madrugada. Nunca mais celebrou missa. Viveu recluso até 1912, quando foi encontrado morto em sua cela, com a boca costurada à mão e o crucifixo cravado no próprio peito. Em suas últimas anotações, escreveu apenas: o véu rubro ainda respira sob o chão do rio, e quando ele acordar, os sinos tocarão sangue. Décadas se passaram. O sobrado foi oficialmente declarado inabitável em 1924 e fechado com correntes de ferro fundidas com sal e prata, a pedido de uma misteriosa sociedade chamada os Guardiões do Carmo. O prédio, porém, jamais foi demolido. Licitações somem, construtoras desistem, engenheiros enlouquecem ou morrem em acidentes inexplicáveis. E em cada geração, alguém desaparece nas redondezas.
Em 1971, uma repórter do Jornal do Brasil, Denise Cunha, tentou reviver o caso para uma matéria especial de Dia de Finados. Gravou um áudio que jamais foi publicado, mas que circula entre colecionadores de fonogramas amaldiçoados. Nele, Denise relata entrar no sobrado com um gravador portátil. Aos 20 minutos de gravação, começa a chorar. Aos 25, começa a rir. Aos 30, há um silêncio absoluto. No fim da fita, uma voz masculina grave diz: "A próxima oferenda já entrou. Agora falta você." Desde então, as autoridades ignoram qualquer menção ao lugar. Os moradores juram que o sobrado está mais escuro do que nunca, como se drenasse a luz da rua. E os que ousam se aproximar afirmam ouvir, nas frestas da porta, um som úmido e ritmado, como se alguém estivesse mastigando carne crua, porque o véu rubro não morreu. Ele apenas espera. E toda a cidade tem uma dívida com o sangue que derramou. E se você está ouvindo isso, não se esqueça. Há histórias que não devem ser contadas em voz alta. Mas se você tiver coragem de descer comigo até os porões da história brasileira, inscreva-se no canal agora. Porque o próximo capítulo pode ser o seu. Corria o ano de 1854, pleno Segundo Reinado, e o Rio de Janeiro, com seus casarões de fachada neoclássica e lamentos noturnos que cruzavam a Baía de Guanabara, era um mosaico de modernidade e trevas coloniais ainda vivas. No Largo do Paço, onde os passos do imperador ainda ecoavam pelas pedras portuguesas, poucos sabiam que por trás das janelas cerradas do sobrado número 11, uma seita operava há gerações. Seu nome era sussurrado entre os mais velhos: Véu Rubro. Um culto que misturava os rituais de sacrifício do Daomé com doutrinas gnósticas trazidas por inquisidores fugitivos e devotos do sofrimento redentor. Foi nesse ano que um jovem escrivão de nome Álvaro dos Anjos, Teles neto bastardo de um fidalgo português e de uma mucama alforriada, foi designado pelo Arquivo Real para catalogar documentos antigos pertencentes a uma ordem extinta, Ordo Sanctae Carnis. Os papéis, em sua maioria ilegíveis, vieram justamente do sobrado número 11, onde outrora funcionara uma célula eclesiástica de caridade, ou assim diziam. Álvaro, homem de fé e fervor, começou a perceber padrões estranhos nos registros. Certidões de batismo de crianças nunca nascidas, listas de escravos com nomes riscados. E por fim, relatos de partos conduzidos por monges cegos, sempre à meia-noite, sempre no porão. Uma das cartas chamou sua atenção. Era escrita por um certo capitão Vitor Rodrigues, datada de 1833, mesmo ano da abolição do tráfico transatlântico de escravos. Ele relatava ter recebido o dom do véu após participar de um ritual, onde a carne fala e o sangue canta. Afirmava ter visto o rosto verdadeiro de Deus por trás da dor. Assinava com a frase: "Eu fui comido pelo véu e agora habito em todos que sofrem." Álvaro, horrorizado, quis alertar as autoridades, mas a curiosidade o venceu. Decidiu visitar o sobrado e investigar por si mesmo. Entrou pela porta dos fundos, portando apenas um lampião, o crucifixo de sua avó e os documentos. Dentro, o ar era mais frio do que do lado de fora, e havia um cheiro ocre, como de couro queimado e vela velha. A escada ao porão rangeu sob seus pés magros. Lá embaixo, o tempo parecia suspenso. Paredes cobertas de salmos escritos a sangue, ossadas organizadas como se formassem letras, e ao centro, uma cátedra feita de ossos de crianças e cravada com espinhos. No altar, uma túnica negra, bordada com símbolos cabalísticos e um véu rubro, feito de tecido que parecia carne. Álvaro ficou ali por horas. Em dado momento sentiu a presença. Não ouvia passos, mas era como se o espaço ao seu redor se comprimisse. Quando ergueu o lampião, viu olhos. Olhos costurados, mas que pareciam observar. O corpo embalsamado do capitão estava de pé, mesmo sem suporte, envolto em véus que flutuavam levemente apesar do ar parado. E então a voz falou, não com som, mas dentro da mente. Teus pecados te trouxeram aqui, a carne quer tua memória. Álvaro tentou fugir, mas algo o deteve. O chão parecia feito de mãos. Cada passo era arrastado por dedos invisíveis. Ao alcançar a escada,
teve a visão. Ele mesmo, sentado no trono de ossos, com os olhos costurados e a boca aberta como numa prece sem fim. Desmaiou. Quando acordou, estava nu na frente do paço imperial, envolto no véu rubro. Sua mente havia sido arrancada em partes. Repetia palavras sem nexo. Recitava trechos bíblicos invertidos e nomes de crianças mortas há décadas. Foi internado no sanatório de Botafogo, onde viveu até 1867, escrevendo compulsivamente com sangue nos lençóis. Em suas últimas palavras, ditas a um enfermeiro surdo-mudo, único que ele confiava, Álvaro revelou o segredo. O véu é feito de todos nós. Ele cresce com a dor, se alimenta do silêncio e dorme sob a cidade. Mas quando o império cair, ele despertará e cobrará cada gota de sangue derramada pela terra roubada. O manuscrito original com o depoimento foi encontrado enterrado atrás do altar da capela do hospício, dentro de uma caixa com inscrições da África Ocidental e símbolos maçônicos. Quem leu, enlouqueceu. O historiador que tentou publicar um estudo sobre o véu rubro em 1979 morreu afogado em sua própria banheira, com a pele do rosto arrancada e disposta em forma de cruz na parede. Desde então, estudiosos evitam mencionar o nome da seita. O governo, até hoje, proíbe escavações profundas na região do Paço, oficialmente para preservação arqueológica. Mas há quem diga que o véu ainda pulsa, crescendo sob o solo, alimentado pelas dores do passado e pelo esquecimento presente. Porque o verdadeiro horror do Largo do Paço não é a casa, é o que ela guarda. E o que ela guarda já foi um de nós. Você ainda está aí? Então ouça bem. Se chegou até aqui, é porque algo em você foi tocado pelo véu. Não lute, apenas aceite. E inscreva-se no canal, porque a próxima história pode ser sua lembrança esquecida. Dizem que o tempo tudo apaga, que o passado, uma vez enterrado, permanece sob a terra como um cadáver esquecido. Mas há certas dores que não morrem, apenas dormem. E no caso do sobrado número 11, no Largo do Paço, essa dormência era apenas um disfarce. Porque em 1889, no mesmo mês em que a monarquia tombou e a república foi proclamada, o véu voltou a respirar. Era a noite de 15 de novembro. Enquanto o povo celebrava a queda do trono nas ruas do Rio, um grupo de homens se reunia em silêncio absoluto dentro da velha casa, que oficialmente estava abandonada havia anos. Entre eles havia juízes, senadores recém-eleitos, generais, padres e empresários do café. Homens que publicamente vestiam ares de progresso, mas em segredo suplicavam por poder ancestral. Homens que sabiam da existência do véu rubro e que queriam acordá-lo para governar a nova era. O ritual não era descrito em livro algum, mas transmitido por murmúrios, de geração em geração. Começou com o sacrifício de 3 virgens, 2 negras e uma branca, entregues como símbolo da tríade do império: sangue, fé e terra. Foram banhadas em vinho, óleo e sal, e dispostas em círculo no porão, onde a cátedra de ossos ainda permanecia intacta, coberta por panos para enganar os olhos do tempo. O véu rubro, agora mais grosso como se tivesse sido costurado com camadas de couro humano, foi retirado de sua urna lacrada e colocado sobre o altar. A temperatura da casa caiu drasticamente. Os lampiões se apagaram sozinhos. O chão tremia. E então, do centro do círculo, uma voz se ergueu. A voz de Álvaro, mesmo morto havia mais de 2 décadas. Não era possível. Mas os presentes ouviram. Ele dizia: a carne será despida, o tempo será colhido, e o novo mundo nascerá da agonia. Um dos generais, tomado por uma fúria desconhecida, cortou os próprios olhos com a espada. Um padre começou a se autoflagelar com a corrente do rosário. E um dos juízes se ajoelhou, murmurando em latim antigo, pedindo perdão por um crime que jamais havia confessado. Algo havia sido invocado. Algo antigo, faminto e cego. O véu se ergueu do altar como se tivesse pulmões. Flutuou, girando lentamente, e cada uma das velas que cercava o círculo explodiu em chamas negras. Os corpos das 3 moças se contorceram, como se algo estivesse rastejando dentro delas, quebrando costelas,
perfurando os olhos, rasgando a pele de dentro para fora. No fim, elas se calaram, mas sorriram. Um sorriso que não era delas. Nesse momento, o chão do porão se abriu. Literalmente. Um buraco negro, sem fundo, sem fim. E dele emergiu uma névoa espessa, de cheiro salgado e ferroso, que se espalhou pela casa, pelas paredes, pelos ossos, pelas roupas. Muitos tentaram fugir. Poucos conseguiram. Os que escaparam vagaram pela cidade como loucos, e seus relatos, quando compreendidos, foram silenciados. Dizem que um deles se jogou da torre da Igreja da Candelária murmurando: "Eles voltaram e agora são a fundação da República." Após aquela noite, a casa foi lacrada com pregos de ferro bento. As janelas foram seladas com cimento. E o sobrado, oficialmente, foi declarado inabitável por instabilidade estrutural. Mas os moradores do entorno sabiam. Sabiam dos vultos que apareciam à noite no andar de cima. Das orações proferidas ao contrário que ecoavam no silêncio. Do som de crianças chorando em línguas mortas. Nos anos seguintes, toda vez que uma nova instabilidade política ameaçava o Brasil, a Casa do Largo do Paço era discretamente vigiada por homens de farda que se revezavam em turnos silenciosos. Não para proteger o povo, mas para garantir que o véu permanecesse adormecido. Em 1930, quando Getúlio Vargas marchou sobre o rio, um raio caiu exatamente sobre o telhado da casa. Ninguém entendeu o fenômeno. Em 1964, durante a ditadura militar, documentos da repressão indicavam que torturadores juravam ter ouvido vozes na cela de prisioneiros, marcados pelo véu. Todos desapareceram sem deixar rastros. E em 1985, com o fim do regime, um grupo de jovens historiadores tentou filmar o interior da casa com câmeras VHS. Nenhuma imagem foi captada, apenas ruídos, batidas rítmicas, respirações pesadas e um canto em Iorubá que dizia: "O que nasceu no sangue só morre na morte sem nome." Hoje, a casa ainda está lá, esquecida entre a arquitetura moderna do centro do Rio. Esquecida, mas viva. Seu porão pulsa, dizem os poucos que se atrevem a escutar com atenção. E o véu rubro ainda cresce, alimentado pelas dores do passado, pelos pactos selados e pelo silêncio cúmplice de uma história que prefere esquecer. Mas a pergunta permanece: se o véu ainda vive, quem o serve hoje? Você chegou até aqui, ainda não se inscreveu? Então talvez já esteja marcado. Faça isso agora, porque o véu não gosta de ser ignorado. E quando ele decidir acordar de novo, será tarde demais.